Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro do Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço da internet, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 10. É a última aula do nosso curso de fiscalização de obras e edificações. Eu vou deixar um card e um link na descrição do vídeo com a playlist do nosso curso completo com todas as aulas para você poder conferir a hora que você quiser, rever no momento que você quiser. Essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma do YouTube aqui no nosso canal. O Savim ele está com um projeto de divulgação das ações fiscais dos agentes vistores. É muito importante que toda a sociedade e que a internet conheça as nossas ações fiscais e saiba da importância e da relevância da nossa carreira. Então, se você quiser, o Savim está recebendo através do e-mail contato@savim.org.br as fotos e os vídeos de ações fiscais dos agentes gestores. Então, se você quiser, você pode encaminhar um e-mail com as ações fiscais, com foto, com vídeos. Tem que ser vídeo curto, tá, pessoal? De até 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, dessas ações fiscais. E o Savim vai divulgar essas ações fiscais através das suas redes sociais. Nós também estamos com uma campanha para conseguir atingir 1.000 inscritos. Então, se você quiser receber sempre informações de novidades aqui do canal, de novos cursos do Savim em parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, se você quiser ser o primeiro a saber dos cursos que nós vamos disponibilizar e das novas turmas que serão abertas para o curso de fiscalização de obras, já ativa o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá? Então, sem mais enrolação, bora pra aula! Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Parabéns para você que conseguiu chegar até o final deste curso, porque foram 20 horas de curso. Agradeço demais a tua companhia, a tua participação, a tua perseverança para estar comigo até aqui. Eu sou a professora Lucileila Queiroz e hoje nós vamos finalizar o curso falando sobre a lei do parcelamento, uso e ocupação do solo, a lei 16.402 de 2016. Na aula passada, nós falamos sobre as principais características do parcelamento do solo urbano. Nós vimos também os procedimentos para aprovação de um pedido de parcelamento do solo. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre os procedimentos fiscalizatórios. Então, vamos começar a nossa aula. Então, vamos entrar agora no procedimento fiscal, na ação fiscal de parcelamento irregular do solo. Nós precisamos prestar muita atenção porque existem duas ações distintas que precisam ser implementadas relacionadas ao parcelamento irregular do solo. O primeiro é o parcelamento em si. O segundo é a construção das casas, das edificações nesse parcelamento. Tudo bem? Então, eu vou separar os dois, vou falar primeiro de um e depois nós vamos falar do outro. Na questão do loteamento, só para a gente entender, coloquei aqui como loteamento, pode ser feito sem autorização, que aí nós chamamos de parcelamento clandestino ou de loteamento clandestino, e o que está em desacordo com o projeto. Então, nós estamos falando do desvirtuamento do projeto aprovado. Aprova uma coisa e faz outra. No momento da implantação daquele parcelamento,
O que não estiver de acordo é considerado desvirtuamento, tá? Então, nós temos as duas ações. Uma ação não tem documento nenhum, não tem pedido, não tem alvará, e a outra ação tem o documento, mas há o desvirtuamento. Nós vamos ver que o procedimento ele é basicamente o mesmo, só tem uma outra pequena diferença. Fiz aqui um fluxograma para facilitar o entendimento, para a gente ver, né, visualizar aí o passo a passo das ações fiscais. Você fez a vistoria ou recebeu uma denúncia. Nós lá em Perus, como tem a Guarda Ambiental, a GCM Ambiental, eles fazem a ronda nos perímetros que precisam ser monitorados e qualquer novos indícios de parcelamentos, eles nos informam. Então, recebemos a denúncia, vamos lá fazer a vistoria. Podemos fazer o levantamento anterior para verificar se tem processo para o local. Então, se aquele loteamento é o loteamento que você sabe que está autorizado, se não houver nenhuma denúncia, se você não tiver dúvida de desvirtuamento, se estiver no início da implantação, ele está autorizado, não tem preocupação com relação a isso, né? Vamos focar aqui nos parcelamentos irregulares, aquele que está em desacordo com o projeto ou aquele que não tem autorização. Chegou lá, tem autorização? Tem. Está de acordo com o projeto? Não está. Você vai voltar para a subprefeitura. Se porventura os documentos não estiverem lá, você faz o levantamento do loteamento, né? Imagina que quando você chegou lá não tenha ninguém no local lá da obra, sei lá, já foi feito, começou o parcelamento. Então você vai fazer o levantamento dos dados, você precisa saber quem é o infrator e qual é a área parcelada, qual é a metragem do parcelamento que foi feito, porque esses dados aqui nós vamos utilizar para fazer a ação fiscal. Tudo bem? Se o loteamento ele não tem autorização, aí é que complica a situação. Nós temos um problema muito sério, porque a grande parte dos loteamentos que são feitos lá em Perus são feitos em área de INCRA, conforme eu já havia comentado, e nós não temos acesso aos dados do INCRA. Da prefeitura, lá pelo SQL, pelo número do contribuinte, a gente sabe quem é o proprietário. Se você chega no local da obra, não tem ninguém, não achou ninguém, você consegue identificar o proprietário, o CPF dele, o endereço de correspondência, porque nos dados cadastrais da prefeitura tem. Mas no caso do INCRA, a base de dados é da União, nós não temos acesso, nós já cansamos de fazer pedido, até uma vez falaram que ia ser autorizado o nosso acesso ao banco de dados deles, mas até hoje nós não recebemos essa autorização ainda. E como que a gente vai fazer para identificar quem é o infrator? Isso que é muito complicado, ok? Que é o que eu tenho mais dificuldade para fazer esse levantamento. Até um tempo atrás a gente tinha convênio com os cartórios lá da região de registro de imóveis e dependendo do local a gente até conseguia fazer a identificação da área e eles mandavam para a gente a certidão da matrícula do imóvel. Agora nem isso nós não temos mais, né? Então, se precisar da matrícula do imóvel, a prefeitura ainda vai ter que pagar ainda, tem que fazer o pagamento dessa certidão, porque esse convênio que tinha com os cartórios não existe mais. Eles não estão mais concedendo as certidões das matrículas de forma gratuita. E tem essa dificuldade de identificar quem é o infrator, esse que é o problema maior, né? Como se a gente tivesse que fazer basicamente um processo de investigação para tentar identificar aí. Mas precisamos para poder fazer a ação fiscal do parcelamento. Então, vamos fazer lá os levantamentos para identificar o infrator e fazer a medição da área parcelada. Como é que eu vou medir essa área parcelada? Poxa, imagina que sejam lá milhares de metros. Você pode pedir na sua subprefeitura, se vocês têm lá um apoio bacana dos técnicos, pede auxílio para fazer a medição. Tem algumas subprefeituras que eles têm os aparelhos necessários para fazer a medição. Lá em Perus, como isso é muito difícil,
nós fazemos da forma como é possível. Qual forma? Via GeoSampa, tá? Então, vamos fazer uma medição aqui de uma área que eu vou mostrar para vocês no GeoSampa, que é o que eu utilizo lá em Perus e até hoje tem sido suficiente. Já abri o GeoSampa, já deixei ele aqui, né, num local para a gente fazer um teste. Como que faz, então, para medir uma área que está sendo parcelada? Então, imagine que eu tenho um parcelamento do solo aqui, ó, nessa região, aqui nessa área. Vou vir aqui na régua, cliquei. Nessa parte do meio aqui está medir área, ok? Clicou aqui. Clicou de um lado, você arrasta o mouse, vai até o outro, ó. Conforme você vai arrastando o mouse, você vai delimitando aqui a área, onde está tendo parcelamento. Ó, eu só estou dando clique nessas áreas, tá vendo? Ó? Onde está tendo parcelamento. E percebe que no meio aqui, ó, 193.780 metros quadrados, ele faz o cálculo para você. Aí você pega esta área e você vai utilizar para fazer a sua ação fiscal, entendeu? Você vai utilizar isso. Ai, poxa vida, Leila, eu gostaria de colocar isso, salvar, para colocar no SEI, colocar no processo. Como que eu faço? Depois que você terminou de fazer a medição, você clica com o botão direito, vai aparecer essa caixa de diálogo. Aí você clica aqui, ó, em imprimir. Aqui você vai clicar em salvar como PDF. Aqui tem as formas de retrato e paisagem. Aí você define qual que fica melhor. Eu acho que a paisagem é melhor, que fica na tela inteira. Quando você clicar, você pode imprimir aqui, né? Você vai colocar na impressora ou salvar como PDF. Se você salva como PDF, depois você pode colocar no SEI, pode colocar no SGF, onde você quiser, tá? Você pode salvar esse documento. É só clicar em salvar e decidir aí o lugar onde você vai querer salvar esse seu arquivo. Mas percebe aqui que comeu um pedacinho? Nós vamos ter esse problema com centralização da área, tá bom? Então, se tiver isso, deixa eu voltar aqui, apaguei. Vamos só diminuir um pouquinho aqui a escala. Na verdade, eu aumento a escala para ele ficar menor, né? Eu vou diminuir o tamanho lá. Para fazer o enquadramento certinho, né, dentro da página. Legal. Vamos fazer a medição, então, agora de uma outra área, porque você viu que eu fiz bastante linhas retas, né? Mas se fosse uma área que, igual essa daqui, ó, vamos medir essa daqui, uma área irregular. Você vai clicar aqui da mesma forma, só que aí você vai contornando de acordo com o perímetro da área que está sendo parcelada, ó. Toda vez que você der um clique, ele vai parando. Você vai contornando, contorna direitinho. Vai puxando aqui, ó. Imagina que essa seja a área. Até você chegar aqui, ó. Tá vendo, ó? 25.328 metros quadrados. Botão direito, imprimir. Aí aparece, ó, a área definida, delimitada, com o cálculo da área que você pode utilizar nas suas ações fiscais. Tudo bem, gente? Então, você salva e aí você utiliza aí como você preferir. Voltando aqui. Depois que você fez a medição, ou em loco, com auxílio, ou via GeoSampa, fazer as ações fiscais, tá bom? Se você tiver no local da obra já essas informações e a pessoa estiver lá, já faz a intimação. E aí tem também essa dificuldade, porque se você chegou no local da obra e você não tem condições de fazer essas medições no momento, vai ser difícil, porque a multa ela já sai junto. E olha aqui, a multa é R$3.000 atualizados, né, com correção monetária, a cada 250 metros quadrados de área parcelada.
tá bom? Então, neste caso aqui, precisa saber qual é a área que está sendo parcelada para fazer a multa. É uma outra dificuldade que nós temos na fiscalização do parcelamento do solo. Não somente identificar o responsável aqui, mas também fazer a medição correta para fazer a lavratura dessa multa. E a intimação, que é regularizar a situação e apresentar a documentação que comprove a regularidade do parcelamento, no prazo de 10 dias. Passou o prazo de 10 dias, a situação não foi regularizada, a documentação não foi apresentada, ou seja, neste loteamento sem autorização eles não entraram com o pedido, ou esse loteamento em desacordo com o projeto, eles não fizeram as medidas para a correção, para a adequação do parcelamento ao projeto aprovado, começa a reaplicação de multas a cada 30 dias. Qual multa? Essa multa aqui de R$3.000 a cada 250 metros quadrados ou fração diária a cada 30 dias, até que a comunicação da regularização ela seja feita por escrito. Quando que termina a ação fiscal? Ou quando a área for regularizada, entrar com pedido, com a documentação, tirar o alvará de loteamento, ou quando a parte que estava em desacordo, ela for retomada para o projeto original, ou quando as obras ficarem paralisadas. Então, se a obra está paralisada, não teve mais movimentação nenhuma, o loteamento cessou, aí você não vai dar continuidade na ação, porque o parcelamento ele foi finalizado, ele foi cessado. Além da multa pelo parcelamento sem autorização ou em desacordo com o projeto e a intimação para regularização, é possível a apreensão. Do que? Vamos falar agora sobre isso, tá? Então, se não tiver no local da obra documento que comprove a regularidade, imagina que o loteamento ele é irregular, não tenha nenhum tipo de pedido, ou que tenha o pedido do parcelamento, mas esse documento não está no local da obra, para comprovar a regularidade, é possível, além da multa e da intimação, fazer a apreensão do que você encontra lá. Máquinas, veículos, quaisquer equipamentos que estejam sendo utilizados lá na implantação do loteamento. Então, o que você encontrar lá como forma de cessar, de paralisar o parcelamento, você pode fazer a apreensão. Materiais de construção que estejam lá também, pode ser feita a apreensão ou inutilização. Então, nós vamos falar o seguinte. Primeiro, é possível, é factível, a prefeitura ela tem condições de fazer as apreensões? Então, dá para apreender máquina, caminhão, dá para apreender lá aquelas betoneiras que estão sendo utilizadas lá para construção. Se é possível fazer a apreensão, então apreende. Se não é possível fazer a apreensão, podemos fazer a lacração das máquinas e dos equipamentos que estão sendo utilizados. Então, vamos devagar que eu já vou falar sobre a lacração já já. Esse aqui é o procedimento da apreensão, tá? Então, é possível apreender? Apreende. Material de construção, tem condições de apreender? Tem operacionais, caminhões suficientes para fazer a apreensão? O caminhão chega? Tranquilo, então faz a apreensão dos materiais de construção, leva para a prefeitura, o interessado vai ter lá 30 dias para fazer a recuperação do seu material, pagando as taxas devidas. Se as máquinas, os veículos, os equipamentos forem apreendidos, também vai levar para a subprefeitura, vai ficar sob a guarda da subprefeitura. O interessado tem 30 dias para entrar com pedido para reaver o seu equipamento, a sua máquina, o seu veículo, com o pagamento das taxas devidas da apreensão. Tá bom? Então, neste caso, apreensão ou lacração, na impossibilidade da apreensão, material de construção, não foi possível apreender por qualquer motivo. Imagina, e lá em Perus esse é o nosso principal problema. Os loteamentos eles estão em áreas de alta declividade. O caminhão não sobe. E aí, para descer todo aquele material, pedra, areia, blocos,
vai matar os operacionais de trabalhar. Sobe e desce morro para fazer a apreensão de tijolo e de bloco. Então, nós inutilizamos, a gente destrói, a gente acaba com todo o material no local mesmo da obra. Então, quando tem blocos, nós quebramos blocos, tijolos, pedra, areia, nós misturamos junto com a terra lá do loteamento. Nós inutilizamos, nós destruímos os materiais de construção quando não é passível de fazer a apreensão. Agora deu para ir, chegou, o caminhão está perto, é fácil carregar, aí tudo bem. Fazemos a apreensão, levamos para a subprefeitura e deixamos lá o período específico para a pessoa retirar. Tudo bem? Por enquanto? Quem que é considerado, então, o infrator no caso do parcelamento do solo, tá bom? Infrator é proprietário ou seus sucessores, possuidor do imóvel, lembra? Proprietário possuidor, mas também a associação, imagina que a associação, ela não seja o proprietário, não seja o possuidor, mas seja a associação que esteja promovendo o parcelamento, o infrator vai ser a associação. Então, olha quem é que está fazendo aí o loteamento. Se for cooperativas, se forem imobiliárias que estão fazendo o parcelamento, os infratores são cooperativas e são imobiliárias. Se você não consegue identificar quem é a associação, quem faz parte, né, da associação, qual cooperativa, qual imobiliária, mas você sabe quem é o proprietário, você faz a ação em nome do proprietário e ele vai apresentar defesa dizendo que não é ele o infrator, mas fazendo a indicação de quem é o infrator. E dependendo da situação, ele vai ter que tomar as medidas necessárias, porque, em último caso, ele é o responsável, porque o imóvel é dele. Então, ele não pode deixar qualquer pessoa entrar, parcelar, vender o terreno dele sem o conhecimento. Então, ele tem, sim, responsabilidade nesse sentido. Mas se você souber quem é o proprietário e quem é a associação, e você sabe que quem está fazendo a comercialização, a venda, o parcelamento, é a associação, você faz ação contra a associação. Se é a cooperativa, a ação vai contra a cooperativa. Se é imobiliária, a ação vai contra a imobiliária. Não achou ninguém, né? Porque nessa hora não aparece nenhum culpado, nenhum responsável. Conseguiu identificar o proprietário? Aí você vai fazer a ação fiscal contra o proprietário e ele que promova a defesa dele. Além das máquinas, veículos, equipamentos, materiais de construção, a legislação diz que pode ser feita a apreensão de todo o material utilizado para promoção de venda, compra de lotes, plantas, propostas de compra e venda, contratos, faixas, qualquer panfletinho de propaganda, isso pode ser feita a apreensão a qualquer tempo. Mesmo porque isso é utilizado como meio de prova para o parcelamento. E aí nós temos uma coisa muito interessante para falar aqui, né? Então, quando é que começa o parcelamento irregular para fins de fiscalização? Vamos lá. Começou o parcelamento físico da gleba. Chegou no local, tem máquina trabalhando, abrindo ruas, ou então os lotes estão demarcados com fita zebrada, com arame farpado, tem lá os piquetes dizendo, né, quais são os lotes. Já começou o parcelamento físico, onde você consegue verificar qual é a área que está sendo parcelada, a área que está sendo loteada. Você pode começar a fazer a ação fiscal, intimar, apresentar a documentação, né, acessar a irregularidade ou regularizar a situação, que é entrar com pedido de alvará de loteamento, pode fazer a apreensão dos materiais de construção, máquinas, equipamentos que você encontrar no local, material de venda, de promoção, de publicidade, tudo isso pode ser feita a apreensão. E as ações fiscais para coibir o parcelamento. O que aconteceu, tem acontecido esses dias, eu até fiz algumas ações lá em Perus.
onde não começou o parcelamento físico, mas os lotes estavam sendo vendidos. Lembra que eu falei? Primeiro, o loteamento ele tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis para depois começar a fazer a venda. As associações, as cooperativas sequer compram imóvel, sequer entram com pedido de aprovação na prefeitura e já começam a fazer a venda dos lotes. E aí as pessoas que não vão buscar se orientar ou vão se orientar e ainda assim acabam comprando, né, que eles acham que vale a pena o risco, porque o valor do terreno é bem mais barato do que um terreno na região, então eles acabam sendo atraídos por isso e falam, tem tantos loteamentos aqui que foram regularizados, então esse também um dia vai ser. E acaba comprando. Então eles começaram a vender os terrenos, panfletinhos, faixas no local, dizendo, né, propaganda em redes sociais, em WhatsApp, em Facebook, falando da venda dos terrenos, das localizações, só que ainda não tinha processo para o local. Nós conseguimos levantar onde que eram os escritórios respectivos dessas associações imobiliárias cooperativas. Eu fui nesses escritórios, chegando lá eu fiz a intimação e expliquei a situação para o interessado. Eu sei que o ideal seria pegar essa pessoa, levar para a delegacia, abrir inquérito policial por crime contra a administração, porque o parcelamento do solo ele é um crime, sim, mas não havia iniciado ainda de fato o parcelamento físico da gleba para que eu começasse a fazer as ações fiscais de parcelamento do solo. Mas o que a gente ia fazer? Porque a legislação fala que indícios de parcelamento já é passível de responsabilidade, inclusive criminal, mas não é responsabilidade administrativa. A nossa atuação é administrativa, não é criminal. Quem cuida do crime é a delegacia. Nesse caso, nós precisávamos juntar documentação, comprovação, para formar um processo, formar aí um documento, um ofício e enviar para o delegado pedindo instauração de inquérito policial para averiguação de eventual crime contra a administração, crime de parcelamento do solo. E aí juntamos panfletos, mensagens que foram trocadas, definição do local, porque eles mandavam, né, nas negociações lá, cópiazinha da plantinha onde seria o loteamento, especificação da área onde que o loteamento ia ser implantado. E aí nós ficamos vendidos, porque como que eu vou fazer para dar ciência para essa pessoa? Se eu não tenho nada ali, naquele momento, fisicamente falando, que comprove que há um parcelamento. Aí fica muito complicado, muito difícil. Existe na legislação federal que quando houver qualquer indício de parcelamento do solo, que a pessoa ela seja notificada a se abster de vender lotes, fazer propaganda, o referente aos lotes, enquanto não houver autorização da prefeitura. Então, eu fui até o local, expliquei isso para a pessoa, fizemos uma intimação no papel, porque isso não tem no tablet, essa notificação para abster-se de vender os lotes, tal, porque não é uma lei municipal, é uma lei federal que define, né, como crime o parcelamento irregular do solo e tem a previsão lá na Ordem Interna 03 de 2008 a possibilidade dessa notificação, mas no tablet não tem. Então nós fazemos uma notificação de papel que é para a pessoa se abster ou abster-se de vender lotes, de receber preço por qualquer comercialização, promover anúncios, fazer qualquer tipo de publicidade relacionado aí à venda desses lotes antes de ter autorização da prefeitura. E eu explico que isso vai ser encaminhado para a delegacia para averiguação de crime contra a administração pública, crime de parcelamento do solo, faço a parte administrativa, dou ciência para a pessoa, o que eu consigo levantar de documentação, se eles me fornecem,
cópia, né, de planta, do projeto, de alguma coisa, de algum processo que tenha, que geralmente não tem. Nesses casos que eu fiz não tinha nada. Levei, montei um documento, montei um SEI para cada uma dessas áreas, com os panfletos, com as comprovações de venda, né, que eu tinha recebido como denúncia, definição lá da área, do local onde seria o parcelamento. Pedi para encaminhar para o gabinete oficial do delegado, para que o delegado fizesse, então, a abertura de um inquérito policial e averiguasse o cometimento do crime. Depois que eu fiz isso, eu não ouvi mais falar que essas pessoas continuaram vendendo, porque eu expliquei bem explicadinho que a próxima vez que eu estivesse no local lá, no escritório deles, e que eu tivesse denúncia comprovada de que eles continuavam vendendo os lotes, aí sim eu iria levá-los para a delegacia presos, né? Então eu acho que eles entenderam, porque eu não tive mais nenhuma notícia de terem continuado vendendo os lotes. Parece que cessou a venda, ou então eles estão fazendo de uma forma mais escondida agora e não tão descarada como estavam fazendo anteriormente. E não iniciaram as demarcações físicas, o parcelamento físico não começou. Então, estamos vistoriando, a gente está monitorando a área. Se começar o parcelamento físico, aí a gente começa a ação fiscal do parcelamento em si, com intimação e aplicação das multas. Mas neste caso, como não começou, nós fomos fazer apenas o que a legislação fala com respeito aí ao indício, né, de parcelamento, que é a comunicação da autoridade policial para averiguação do crime. Trouxe aqui, gente, a definição de parcelamento consolidado, porque isso é muito importante para a gente entender qual é a ação que a gente vai adotar em um parcelamento consolidado e um parcelamento não consolidado. Porque a lei fala do parcelamento não consolidado. Então, essas ações fiscais que a gente faz de desfazimento, destruir material, né, que são ações mais agressivas da prefeitura para coibir aí o aumento do parcelamento do solo, isso a gente faz em parcelamento não consolidado para evitar a consolidação. Agora, nos parcelamentos consolidados, a ação fiscal ela já é diferente. Aí a gente vai aplicar apenas lá o Código de Obras. Vamos fazer ação de parcelamento porque o parcelamento ele já está consolidado. Qual que é a definição, então, do parcelamento consolidado? Aquele que apresenta vias dotadas de iluminação pública regularizada, tá bom? Não é gato, não é ligação irregular, guias e sarjetas, não precisa ter a pavimentação, mas já tem as guias, já tem as sarjetas colocadas, que tem as edificações dotadas de rede de água encanada regularizada, não é rede de água clandestina, tudo bem? Rede de esgoto e eletricidade implantadas oficialmente pelas empresas concessionárias dos serviços públicos. Chega lá no loteamento, você faz ação há muito tempo, tem água, tem luz, mas não é oficial, é tudo clandestino, não é considerado parcelamento consolidado. Posso então fazer ação fiscal, Leila, do jeito que você está falando? Pode sim, porque não é considerado parcelamento consolidado, tá? Para ser consolidado precisa ter então essas características que eu falei aqui. Vamos só dar uma pequena pausa para você assinar lá, né, a tua lista de presença, registrar a tua presença na aula de hoje e a gente já continua. Oi, pessoal, nós estamos liberando neste momento a lista de presença aqui no chat. Como vocês já sabem, a lista fica disponível até o final da aula e você deve estar logado com o e-mail da prefeitura para conseguir acessar o formulário.
Tem uma coisa interessante aqui sobre a legislação na parte de apreensão de máquinas, veículos e equipamentos utilizados para implantar, consolidar ou ampliar parcelamento irregular. Fala que pode ser apreendido ou lacrado, mas antes disso, olha que interessante, podem ser imediata e voluntariamente retirados do local no momento da fiscalização. Você chegou na fiscalização, tem lá máquina, retroescavadeira, caminhões, estão fazendo aquele auê, né? Aquele movimento de terra. Se você chegar no momento da fiscalização voluntariamente, diz aqui que pode ser tirado. Então, se os interessados retirar e levar embora, a legislação permite. O problema é que ele vai embora hoje e aí ele volta amanhã, né? Então, seria bem interessante se fosse possível fazermos uma ação mais efetiva como apreensão ou lacração, mas às vezes não dá. Às vezes não tem condições de fazer apreensão, sei lá, fazer apreensão de uma máquina retroescavadeira de esteira. Precisa de um guincho, que é aquele guincho de plataforma, para fazer. A gente não tem esse guincho. Quando precisamos, a gente pede para a CET e tem que ser um horário que a CET pode. Às vezes não é sempre que eles conseguem disponibilizar e fica aquela dificuldade enorme. Se faz a lacração, porque é possível aqui lacrar no próprio local das obras, mas tem sempre aquela preocupação de deixar aquele equipamento lá, deixar aquele caminhão, deixar aquela máquina lacrada. Amanhã ou depois alguém pega, leva, rouba aquilo. Embora nós fazemos o auto lá, dando a responsabilidade para o dono, né, ou da máquina, ou do loteamento responsável pelo loteamento, quando a gente faz a lacração, mas ainda assim sempre tem aquela meia-culpa, né? Eu vou chamar assim, que a pessoa ela poderá acionar a prefeitura no caso de um sumiço, no caso de alguém pegar aquele equipamento e levar embora. A prefeitura vai fazer defesa? Vai, mas aí é ação judicial que a gente vai ter que responder. Então, no momento ali, você vai ter que avaliar, fiscal, agente vistor, qual que é a gravidade da situação. Você já foi várias vezes, você não conseguiu pegar, e a pessoa sempre sai, esconde, vai embora, né, se evade do local, você nunca conseguiu encontrar para fazer a ação fiscal. Você tem condições de fazer apreensão, aí você faz. Não tem condições de fazer apreensão e você, não, eu preciso fazer a lacração para coibir, que tem hora que nós precisamos fazer isso. Então, você vai fazer a lacração. Como que eu faço essa lacração? Aí é que tá. Você vai ter que utilizar de meios para evitar que aquela máquina, aquele veículo, aquele equipamento seja utilizado. Aí eu vou colocar, sabe aqueles lacrezinhos que a gente faz de apreensão, de plástico? Tá, você pode até colocar, mas aquilo a pessoa rompe e leva embora. Nós vamos ver daqui a pouquinho a questão da responsabilidade, mas aí você vai ter que provar que a pessoa levou embora. Como que você vai provar que foi o interessado que levou embora ou que foi alguém que foi lá e roubou? Entende? Então, vamos lá, vamos por partes. Vamos entender aqui a dificuldade da ação fiscal. E, por gentileza, vão me ajudando aí, porque ainda bem que eu deixei isso aqui para a última aula, que é um balaio de gato isso aqui. Então, fiz a lacração no próprio local da obra, tá bom? Não deu para prender? Se deu para prender, faz a apreensão. A prefeitura vai ficar com esse veículo, esse equipamento, essa máquina no prazo de 30 dias. Passou 30 dias, o interessado ele não foi lá, não foi retirar, não pagou as taxas, aí tem que fazer o processo de leilão. Esse veículo ele vai ser leiloado. Essa máquina, esse equipamento vai ser leiloado, tá bom? E tem que pagar, se a pessoa for retirar, faz o pagamento das taxas. No caso da lacração, então vai fazer a lacração. Fez a lacração, pode utilizar corrente, cadeado, adesivo, qualquer forma física, coloca o malotão na frente, que aí não dá para sair a máquina, não dá para sair o caminhão, né? Não dá para tirar o equipamento. O que você conseguir fazer para evitar que seja utilizado, máquinas, veículos e equipamentos. Faz aí essa lacração
e lavra o auto de interdição. Tudo bem? Então, aqui você vai interditar. Se você leva embora, você vai apreender, auto de apreensão. Aqui não, aqui você vai fazer o auto de interdição das máquinas, dos veículos ou dos equipamentos. Tudo bem? Então, vamos lá. Ficou lá lacrado no local lá da obra. Aí o responsável para tirar o lacre, ele tem que fazer a solicitação para o supervisor da fiscalização, fazer o pagamento das taxas, dos custos, né, para lacração e tal, e tem que se comprometer a tirar imediatamente aquilo do local. Se é um caminhão, se é a máquina ou equipamento, a betoneira, ele tem que tirar imediatamente. Então autoriza, ele vai lá, tira e leva embora, tá? Não pode permanecer lá no local. Se essa interdição for feita desse equipamento e passou os 30 dias e o interessado ele não entrou com pedido para deslacrar, para retirar a máquina, o equipamento que foi lacrado, aí a prefeitura vai ter que programar e ir lá fazer a apreensão, entendeu? Aí vai ter que apreender esses equipamentos, esses veículos, e vai ter que fazer uma programação, fazer as solicitações do que precisar, guincho, que tal, vai, apreende e leva para a subprefeitura. Passou os 30 dias, a pessoa não foi retirar, faz o processo de leilão para fazer a venda daquele bem e o pagamento das taxas, das custas que a prefeitura teve nesse processo de apreensão. Tudo bem? O equipamento, a máquina e o veículo ficaram lacrados no local da obra. O interessado, em vez de entrar com pedido de deslacração, ele foi lá e tirou por conta própria. Então, essa retirada do bem sem o pedido da prefeitura, sem autorização da prefeitura, constitui crime de desobediência. E aí, a prefeitura tem que fazer, né, o fiscal, o supervisor informa o gabinete manda ofício para a delegacia pedindo instauração de inquérito policial por crime de desobediência, juntando a documentação que foi feita da lacração e do auto de interdição também. E fotos, né? O problema que eu falei para vocês é isso. Como que vai ser feito para comprovar? Você vai lá, faz a comunicação, ou então, no momento em que você está avisando que o equipamento, o veículo, ele foi removido sem autorização, o cara chega falando, eles roubaram a minha máquina, e começa aquela confusão sobre responsabilidades de quem é que tem que ter responsabilidade. Eu acho bem temerário, muito complicado simplesmente você fazer a lacração e largar lá, achando que o interessado ele vai ficar responsável, porque tudo é muito difícil, você nunca sabe aonde que isso pode chegar. Então, no meu caso, eu, Lucileila, tá bom? Se eu tiver condições de fazer a apreensão, eu faço a apreensão e levo para a subprefeitura. Se eu não tiver condições de fazer a apreensão, qualquer motivo, eu falo para a pessoa retirar imediatamente. Então, se a pessoa retira imediatamente, eu não faço lacração, levou embora, tirou de lá, mas aí nós sabemos que isso já aconteceu. Numa próxima vez, aí não vai ter como. Imagine que eu volte lá depois e tá a mesma situação, eles continuam fazendo, né, o parcelamento, utilizando a máquina, aí infelizmente tem que tomar uma medida de lacração. Já fizemos lacração na subprefeitura? Eu não, mas um outro agente vistor já fez, tá? Então nós já utilizamos essa possibilidade de lacração, mas não fui eu, então não lembro inclusive qual que foi o desenrolar, se a pessoa retirou depois ou não, isso eu não sei informar. Então vai depender de vocês, tem que tomar muito cuidado no momento lá para definir qual é a ação fiscal que você vai colocar, o que você vai fazer, porque a lei ela não é taxativa, então ela dá a possibilidade de escolha ao agente gestor, então ele que vai definir por conta, né, de todas as situações, o contexto, o que é melhor fazer naquele momento. Beleza, gente? Tranquilo aí?
Aqui a continuidade da ação, embora não seja uma ação fiscal, mas a legislação diz que quando for constatada indícios, né, ou existência de parcelamento irregular, o gabinete, subprefeito ou chefe de gabinete, precisa enviar alguns ofícios. Então, primeiro ofício para a autoridade policial, para o distrito policial, por crime de parcelamento do solo irregular. Lembra que eu falei que parcelamento do solo é crime sem autorização? Então, para a autoridade policial. Se for constatada a participação de algum engenheiro, de algum arquiteto naquele parcelamento irregular, para o CREA ou para o CAU, para verificar, né, alguma irregularidade, alguma responsabilidade funcional. Se tiver participação de corretores de imóveis credenciados, alguma imobiliária, aí tem que informar o CRES, para o CRES fazer a apuração da responsabilidade também dos corretores de imóveis. Tem que mandar um ofício para o cartório de registro de imóveis, avisando para o cartório, olha, existe um parcelamento irregular aqui e não registra nada de alteração, de modificação de venda que possa incidir aqui nesse imóvel. Manda um ofício para o Ministério Público fazer o acompanhamento. Então, eles vão verificar que existe um parcelamento irregular, eles vão acompanhar, inclusive, essa questão do parcelamento irregular, porque isso é um crime contra a coletividade, né? Então, o Ministério Público ele atua aí nesse sentido de fiscalização, de acompanhamento, e manda ofício para a SEAB, porque a SEAB ela vai tomar conhecimento, ela vai fazer registro desse parcelamento que está em andamento, vai encaminhar lá, inclusive, para o pessoal do GeoSampa, para fazer a demarcação para a gente, que ajuda bastante, né? No GeoSampa, colocando o número do processo e as informações daquele parcelamento lá e fazer o que eles têm que fazer, que seja de competência lá da Secretaria da Habitação. Então, para cada um dos parcelamentos, esse procedimento ele precisa ser adotado, tá bom? O que foi identificado, né, de participação aí dentro do parcelamento, as autoridades elas precisam ser oficiadas pelo gabinete. Tá, falamos então sobre o parcelamento do solo. Agora vamos falar sobre as obras que são construídas no parcelamento do solo. E aí nós temos mais problemas. De verdade, eu acho que a ação fiscal que a gente tem mais problema é essa de loteamento. E eu não posso nem reclamar tanto, porque antes nem procedimento fiscal a gente não tinha, né? Precisou de ser emitida lá a ordem interna 0308, né, pré-FG, que era o que orientava as nossas ações fiscais, porque não tinha procedimento na lei. Não posso reclamar, porque pelo menos agora existe um procedimento na própria legislação, mas ainda assim é muito difícil para a gente aplicar isso na prática. E aí eu vou te falar aqui o que é que acontece conosco lá em Perus sobre isso. Vamos falar então sobre obra irregular, beleza? Loteamento está irregular, loteamento não tem autorização e a obra que está sendo construída também não tem alvará de aprovação e execução de obra nova, tá? Vamos fazer a ação agora das obras que estão sendo construídas. A legislação fala o seguinte, que para cada obra irregular, cada edificação irregular que for constatada individualmente, precisa ser feita a ação fiscal pelo Código de Obras. Alvará, né? Intimar a falta de alvará de aprovação e execução, embargo, multa. Lembra que a gente falou lá atrás na ação fiscal de obra irregular? Para cada uma das edificações, das construções. Tudo bem? Vem comigo. E aí, procedimento. Multa, por desrespeito a embargo, auxílio policial, manda para a delegacia por crime de desobediência e manda para a PGM para entrar com a eventual ação judicial cabível. Esse é o procedimento do Código de Obras, que a Lei 16.402 fala que a gente tem que fazer por cada obra. Pensa comigo, se eu estou falando de um loteamento, igual a gente viu, de 1.680 lotes, com 2 fiscais, quer dizer, 4 agora,
É que os 4 não é para fazer só isso, né? É para fazer tudo na prefeitura. E tem lá, imagina comigo, pouquíssimas casas começando a ser construídas, 300. Vamos fazer assim, pouquinho, 300, 1.600, 300 não é nada. E tem lá, tem que fazer ação individual pelo Código de Obras, tá? Desrespeito ao embargo, 5 dias, multas diárias, auto de auxílio policial, inquérito por crime de desobediência. Escuta o que eu tô falando. Tudo isso para cada uma das casas, é o que diz a lei. Além disso, tá aqui, ó. Intimar os responsáveis para desfazer as obras, ampliações e edificações voluntariamente em parcelamento não consolidado no prazo de 2 dias. Por isso que eu trouxe para você a definição de parcelamento consolidado. Se o parcelamento ele estiver consolidado naquelas características que nós vimos, você pode derrubar obras, ampliações ou edificações? Não pode. Você faz o Código de Obras apenas. Tudo bem? Mas, se o parcelamento ele for não consolidado, você pode derrubar as casas. Tá entendendo? E não só, aqui está falando obras, que são aquelas que estão em andamento, ampliações, construiu a parte de baixo e está construindo a parte de cima. A parte de cima ainda está desabitada. Ou então, obra aqui e está construindo do lado, está sendo feita uma ampliação. A pessoa mora aqui, mas a ampliação está desabitada porque está em andamento. Edificações, já foi levantado, já foi coberto, mas está desocupado. Por que eu faço essa ênfase no desocupado? Porque se estiver ocupado, você não pode tirar a pessoa e jogar na rua. Porque existe aí o princípio maior da dignidade da pessoa humana. A prefeitura não pode fazer isso porque está ferindo um princípio constitucional. Tudo bem? O procedimento vai ser aquele do Código de Obras. E depois que aquele procedimento do Código de Obras finalizar, aí a pessoa vai retirar, vai depender de ação judicial, seja lá o que for. Mas se o parcelamento ele for não consolidado, aí cabe o desfazimento. Você vai intimar a pessoa para desfazer voluntariamente em 2 dias. Nossa, mas por que tem esse prazo de 2 dias para o desfazimento voluntário? Gente, nós estamos falando, bem ou mal, mas nós estamos falando de propriedade das pessoas. As pessoas elas tiveram custo, elas gastaram dinheiro para fazer aquilo, mesmo sendo irregular, aqueles materiais, aquelas construções, é da pessoa. E temos um outro princípio, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Neste caso, para que a gente derrube a pessoa, ela precisa ter um tempo para se defender. Neste caso aqui, por iniciativa própria, ela pode desfazer as obras, as ampliações, ela pode levar embora os materiais dela, os equipamentos, as ferramentas, e tudo bem. Não terá, entre aspas, tanto prejuízo. Mas se passou esses 2 dias, a pessoa ela não fez isso, qual que é o procedimento? Você vai montar um processo, se já não tem, tá? Lá em Perus, nós montamos um processo para cada parcelamento, por exemplo, para juntar essa questão das ações de parcelamento, né, e desfazimento, e as outras ações de obras, elas caminham individual. Mas nesse daqui, para cada um tem um SEI que nós montamos. Então, se é um loteamento novo, você vai formar esse SEI, junta tudo que você tiver, foto, relatório, denúncia, foto aérea do GeoSampa, e você junta tudo que você tem, forma o SEI, junta as intimações, manda para o subprefeito, né? O supervisor vai mandar, o subprefeito passa pelo coordenador e vai para o subprefeito, pedindo autorização para o desfazimento.
Subprefeito, passou os 2 dias, ele autoriza com despacho fundamentado e tem que publicar esse despacho no Diário Oficial, autorizando o desfazimento. Autorizou o desfazimento? Aí marca-se a ação de desfazimento. Pede os apoios, equipe de desfazimento, GCM, PM, GCM ambiental, e vai fazer o desfazimento após a autorização do subprefeito. Se você derrubar sem autorização do subprefeito, você poderá responder porque o procedimento não está sendo obedecido. A demolição ela só pode ser feita depois da autorização do subprefeito. Tudo bem, gente? Por enquanto, autorizou o subprefeito, vamos marcar a operação. E aí a operação está marcada. Chegou lá no local, beleza. Aquele imóvel que você tinha notificado lá atrás, que estava em andamento, aquela obra, aquela edificação que estava em andamento, aquela edificação desocupada, você chega lá e está ocupado. Eles cobriram a obra, levantaram as paredes, cobriram e tem gente morando lá dentro. Então, vamos lá tentar fazer que isso daí é um outro imbróglio também. Vamos lá, devagar. Tem a pessoa morando. Verifica então, e aí é que está essa questão que a gente fala da habitabilidade. Tivemos problemas em um local que estava inabitável e a mulher, ela disse que estava morando, que estava dormindo lá e inclusive eles foram para a delegacia, fizeram boletim de ocorrência contra nós, que nós tínhamos exercido lá excesso de poder, excesso de autoridade, porque fizemos o desfazimento e ela morava no local e não é verdade. Não era verdade, era mentira. Então, qual que era essa situação? Imagina as paredes levantadas, a laje ela estava montada, mas não estava batida, tá? Então estava montada para ser concretada. Dentro do imóvel, da construção, da edificação, estava cheio de estaca, estaqueada, né? Para poder segurar a laje que ela ia ser concretada. O banheiro tinha lá o espaço do banheiro, mas não tinha vaso sanitário. Não tinha chuveiro. Dentro lá do local tinha um colchão que era onde dormia o pedreiro. Então ele dormia ali no pedacinho, mas não tinha vestígios de fogão, nem de geladeira, não tinha rede elétrica ligada dentro da casa, da edificação, não tinha roupas. Peraí, como que a pessoa está habitando, está morando, se não tem características de habitabilidade lá, de habitação? O que nós fizemos? Fotografamos, filmamos e tal, e derrubamos. Fizemos o desfazimento. Depois a gente ainda vai responder, ixi, foi longe isso, ainda estamos respondendo até hoje ainda por conta dessa ação em específico, tá? E até um detalhe interessante, porque antes, o que eles faziam? Eles colocavam as crianças dentro da, imagina, a parede levantada, não tem nada lá dentro, botava a mulher com as criancinhas, com os bebezinhos lá dentro. E aí quando a gente começou a levar o conselho tutelar, porque como as edificações geralmente elas estão sem condições de habitabilidade, coloca o menor em condições de vulnerabilidade, a gente chama o conselho tutelar. E aí, como eles têm medo de levar as crianças embora e ficar sem as crianças, né? Porque o conselho tutelar ele pode fazer a apreensão dos menores, agora eles colocam idosos. Nesse caso que eu estou falando era uma senhora idosa que eles colocaram lá dentro da edificação para tentar impedir o desfazimento daquela obra. Para vocês entenderem ao nível que as coisas estão chegando. Então, até isso nós passamos. Tudo bem? Chegamos no local da obra, está habitado, está habitado. A pessoa está morando, tem sofá, tem cama, tem geladeira, tem roupa, as criancinhas estão brincando lá pela casa, estão comendo lá, a panela de pressão está em cima do fogão, as pessoas estão morando. Você não vai desfazer. Dá continuidade pelo Código de Obras, ok? Multas diárias e tal, dá aquela continuidade toda que o Código de Obras faz. Além disso, se a obra estiver terminada, você pode fazer ação por
falta do certificado de conclusão também. Tá? Então imagine que a obra foi finalizada, foi terminada, a pessoa está morando, já está usando, pode fazer a ação fiscal por falta de certificado de conclusão. Ao mesmo tempo, faz um relatório, tira foto, explica no relatório por que foi que você entendeu que realmente o imóvel estava ocupado, junta naquele processo que o subprefeito ele autorizou o desfazimento, devolve para o subprefeito, que aí ele vai encaminhar para a delegacia por crime de desobediência e vai encaminhar para a PGM para entrar com alguma eventual ação na justiça. Beleza? Tranquilo? Ó, só não me fala depois do procedimento que é muita coisa para 1, 2, 3 só fazer. Eu sei disso. Eu sei que eu acabei de falar, já falei há muito tempo, da necessidade que nós temos de mais pessoas para nos auxiliar. E não é só agente vistor, né? Administrativo também, expediente, porque tudo isso, coitado do supervisor. Ele morre de trabalhar e não dá conta de fazer toda essa burocracia que os processos exigem. Mas tem que fazer, tá na lei. Estou explicando para você o que diz a legislação, tá? Chegou lá, não está habitada. Ai, que beleza, que ótimo. A obra está em andamento, derruba. Tá? Derrubou, tudo certinho. E aí fica monitorando a área. Faz o acompanhamento, o monitoramento. Tá aqui, né? O fluxo. Se começar a construir de novo, volta tudo de novo, naquele procedimento. Tudo bem? Então, a demolição demole obras, ampliações, edificações. Se você chegar lá no local, igual nesse exemplo que eu falei, tiver lá uma geladeira velha sem funcionar, que a pessoa só coloca para fazer de conta que está sendo utilizado. Tem lá um fogão, mas não tem o botijão de gás. Fogão velho que você vê que não funciona. Tem lá um colchão velho também, que a pessoa coloca lá só para fazer de conta, né, que está ocupado, porque eles sabem, viu, gente? Eles estão mais espertos do que a gente, eles já estão bem instruídos a questão da ocupação, de quando a gente faz e quando a gente não faz. Então, eles colocam lá as coisas para caracterizar. E aí, você chegou lá e tem aquelas coisas, também já aconteceu, no caso foi que eu fiz, tinha um guarda-roupa desmontado, tinha uma cama, lá uma televisão que não funcionava, inclusive não tinha nem fio. Nós fizemos a apreensão. Tira foto de tudo, registro fotográfico de todas as coisas, principalmente para a pessoa depois não falar que tinha alguma coisa que não tinha e querer que você paga um bem, um utensílio, alguma coisa realmente que não estava no local. Então você tira foto de tudo, faz a apreensão, leva esses bens para a subprefeitura. A pessoa vai ter 30 dias também para fazer a retirada desses bens, desses pertences, tudo bem? Se não retirar no prazo de 30 dias, é possível fazer a doação para instituições de caridade. A lei permite, tá? E essa doação ela é feita a publicação no Diário Oficial, mas aí pode fazer, depois dos 30 dias, pode fazer a doação se estiver em condições de uso. Além disso, se tiver materiais de construção, ou os materiais de construção, eles são apreendidos, se for possível fazer a apreensão, essa pessoa ela poderá fazer a retirada do material também em 30 dias, pagando as taxas da apreensão, das diárias, tudo certinho. Se não retirar em 30 dias o material de construção que foi apreendido, não só nas obras, mas também nos loteamentos, eles passam para o domínio da prefeitura. Passou 30 dias, areia, pedra, todo o material de construção, né, que foi utilizado lá, que foi feita a apreensão, telhas, tijolos, blocos, a prefeitura ela pode utilizar, passa para o domínio da prefeitura, a prefeitura pode utilizar isso para as obras que ela faz comumente de manutenção e que utiliza aí esses tipos de materiais. Então, este é o procedimento certinho que deve ser feito, tá? Fez o desfazimento, monitora a área. Se voltar a ter novas obras em andamento, volta-se todo o processo novamente, até que o parcelamento ele cesse ou até que o parcelamento seja regularizado.
tá bom? Se o parcelamento ele continua, faz as ações do desfazimento das obras, apreensão, inutilização dos materiais, tá? E, paralelamente, faz a ação fiscal do parcelamento irregular. É isso. Só volta aqui rapidinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Naquela primeira vistoria que foi feita, chegou no local lá para fazer a vistoria, é porque assim, às vezes você vai sem a equipe de desfazimento. Aí quando você vai sozinho, não dá para você fazer a apreensão de material de construção, aí você vai fazer as intimações. Quando você vai com a equipe de desfazimento, aí sim, né? Chegou na primeira vistoria, se tiver material de construção depositado, você pode fazer o recolhimento. Não dá para fazer o recolhimento desse material, pode inutilizar, tá? Quebra tudo lá. Falei para vocês que geralmente é o que a gente faz, porque a inviabilidade da apreensão é grande. Então a gente quebra tudo, inutiliza, espalha pedra, espalha areia no local, quebra as telhas, tudo certinho. Outra coisa, a autorização para o desfazimento é para obras de alvenaria. Se você chegou lá, tem um barraco sendo construído de madeira, desmonta. Pode desmontar, pode quebrar, pode destruir. Se esse barraco de madeira ele está vazio, ele está coberto, mas ele não está habitado, também você vai fazer o desfazimento. Se tem lá aquele colchãozinho para fazer de conta que tem gente morando, mas você vê que não tem mesmo, então eles montam, né, aquele cenário para nos enganar. Então você tem que tomar muito cuidado na constatação, porque se realmente não estiver habitado e você não fizer o desfazimento, depois todos os demais vão fazer a mesma forma. Vão falar, para ele serviu, então para mim vai servir também. Então tem que tomar muito cuidado como que vai ser esse procedimento. Só que por outro lado, se realmente a pessoa estiver mesmo morando lá, você não pode jogar a pessoa na rua. Existe a última possibilidade até de pegar essas pessoas e levar para o albergue. Gente, mas é albergue. Não é lugar onde a pessoa ela pode ficar. Onde ela não vai morar, ela só vai dormir e pernoitar. Então, muitas vezes, dependendo da situação, é uma área de risco, ou então é na beira do córrego, ou quando é uma área municipal, porque o procedimento da área municipal não tem intimação, viu, gente? A ação aqui não é de área municipal, mas só para você entender. Se a ocupação é numa área pública, não precisa de autorização do subprefeito. Chegou lá, você tem certeza que a área é municipal? Derruba imediatamente. Sem autorização, sem nada. Mas você tem que ter certeza que aquilo é uma área pública. Porque aí nós estamos já na legítima defesa do patrimônio. Nós estamos defendendo o patrimônio da ocupação, que a legislação permite, sim, a municipalidade, nos limites da sua força, impedir aquela ocupação. Então, se está sendo construído, você chegou lá e tem lá meia parede, parede levantada, é uma área municipal, derruba. Tira foto, tudo certinho. Apareceu interessado, você intima ele a desocupar imediatamente e derruba. Não vai deixar para pedir autorização, porque não precisa, por ser área municipal. Esse procedimento é para parcelamento irregular em área particular. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Quais que são mais problemas que eu identifico em tudo isso, né? Desde o momento entre você identificar se está ou se não está habitado, se é possível fazer, por exemplo, a ampliação. Às vezes, se você for derrubar a ampliação, você vai abalar a casa onde a pessoa está morando. Então, às vezes, a ampliação, ela não pode ser desfeita. Outra coisa, faço aqui uma ressalva, chama a sua atenção. Não vá para desfazimento sem orientação técnica, ok? Engenheiro, arquiteto da prefeitura que tenham sido, que estejam nomeados, lotados nesses cargos técnicos para te acompanhar. O agente vistor, ele não é obrigado a fazer desfazimento
Mesmo, a não ser que você seja um engenheiro, um arquiteto, e fala, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu, por exemplo, sou formada em Direito e Administração. Então, não vem falar para mim que isso aqui cai, que não cai, porque eu não sei. Então, precisa ter, sim, acompanhamento de um responsável técnico para o desfazimento das obras. Não assuma um risco desnecessário que não é teu. Não tem engenheiro arquiteto para o desfazimento? Eu não vou falar para você que não faço, até faço. Mas cheguei lá, a obra está isolada, não tem nada perto, eu faço. Cheguei lá, não tem nada grudado, nem ampliação, eu, aprendi, faz de fora para dentro, porque aí se cair, cai para dentro, não pega nos imóveis vizinhos, tem casa lá no fundo, não derruba a parede do fundo, mas assim, eu já tenho quase 20 anos de desfazimento, que a gente faz acompanhamento, a gente acaba aprendendo algumas coisas, mas a responsabilidade não é do agente gestor. Se acontece um problema, se você vai sozinho, acontece qualquer tipo de problema, você vai responder por isso. Deus me livre, se está fazendo desfazimento aqui, bate a máquina sem querer na casa do vizinho, cai aquela casa na cabeça de alguém e mata alguém. De novo, eu já penso na catástrofe, no desastre. Falei para vocês, que eu já imagino o pior das hipóteses. Você vai responder por isso, tá? E, de verdade, a responsabilidade do nosso cargo não vai a tanto, tá? Fazemos o acompanhamento? Sim, fazemos. Por quê? Porque faz parte aí das obrigações da fiscalização, mas nós precisamos de acompanhamento técnico para nos resguardar dessas responsabilidades que não são nossas. Tudo bem? Tranquilo com relação a isso? Outro problema, mais um. Estava eu uma vez lá na subprefeitura, porque assim, tá? Isso só acontece lá em Perus. Tenho certeza que lá no sul, o Edmar, fala para mim, lá no sul se acontece isso. Claro que não, na região sul, lá onde vocês trabalham, só acontece lá em Perus. Nós chegamos no local e a gente não acha ninguém. Pensa comigo, parcelamento irregular, muitas vezes é invasão, tá? Então, não foi o proprietário que parcelou, não foi a associação que parcelou para eu fazer a intimação no nome da associação, porque às vezes eu faço. Então, se eu sei que a associação A, B ou C é que está parcelando aquela área e eu não encontro a pessoa ali no local construindo, eu faço a intimação no nome da associação. Faço, porque a lei fala que a associação é responsável. Agora, se é uma área, por exemplo, invadida, que eu tenho isso lá, então tem o parcelamento e é invasão. Não tem ninguém que parcelou. A pessoa chegou, pegou um pedacinho de terra, igual a invasão de área municipal, mas é uma área particular. E aí você chega lá, você sabe que o proprietário da área não foi o parcelador. Então ele não é o infrator. Você vai ficar fazendo multa em cima de uma pessoa que você sabe que não é o responsável, que não vai adiantar nada também? E aí o que eu faço? A pessoa não está no lugar. Eu faço a intimação para desfazimento em 2 dias, ou eu não faço porque eu não consegui identificar o responsável, o infrator. O que eu faço? Se eu não fizer a ação fiscal, porque eles não estão lá justamente para se abster de responder pela ação fiscal, porque eles sabem o que eles estão fazendo é irregular, então eles já fogem, somem, não fala que é dele, justamente para evitar receber as intimações, as notificações, as multas. Então eu não sei quem é o responsável, o que eu faço? Se eu não faço a ação, vou embora, ele espera eu ir embora e continua fazendo a obra. Quando eu consigo ir lá novamente, lembra, nós temos 30 loteamentos, e a gente não tem só isso para fazer, nós temos todas as outras ações da prefeitura para fazer, todas as outras 700 e tantas posturas, tá? Então, quando a gente volta lá, aquilo já está terminado e já está ocupado. Finalizou e a pessoa já está morando. E aí? E aí você não consegue conter nunca aquele loteamento. O que nós começamos a fazer? Eu, por exemplo, chego lá, a pessoa não está. Eu coloco não identificado, coloco ausente. E faço o que tem que fazer.
qual que é o problema? Essa ação fiscal aqui, ó, do desfazimento com 2 dias, como que ela sai no SGF? Ela sai, a intimação pode se fazer em 2 dias, mais embargo, mais multa. Essa multa, gente, ela é gerada. Só que como pode ser gerada uma multa no nome do ausente, do não identificado? Isso lá na Procuradoria dá problema, porque nós estamos falando de crédito tributário que é lançado, é feito o lançamento de um crédito que não pode ser cobrado depois. Porque além de não ter o nome da pessoa, eu não tenho o CPF, eu não consigo identificar quem é o infrator para fazer a cobrança da multa. Aí um belo dia me ligaram da secretaria. Leila, eu falei, oi, tô vendo aqui, tem uma série de multas que vocês fizeram aí, perus, que tá como não identificado, infrator ausente. Eu falei, eu sei. Então, mas não pode, porque tem um memorando da Procuradoria falando que a responsabilidade de identificação do infrator correta é do agente público, é do agente vistório. Eu falei, eu sei. Mas se eu não fizer isso, eu não faço a minha ação fiscal, eu não consigo coibir o adensamento do parcelamento, eu não consigo congelar. Porque eu preciso fazer assim, 2 dias, já vou em seguida e derrubo com a autorização do subprefeito, né? Tem que ser uma coisa ágil, porque senão eu não dou conta de conter o loteamento. Ah, então, mas não pode, porque tem esse parecer, esse entendimento. Eu falei, tá bom. Aí ela me orientou, falei, faz então um documento, faz um processo, um SEI, questionando isso. E assim eu fiz. Fiz o processo, fiz um SEI, contando toda essa história, falando que não há desvinculamento aí, pedir para que fosse desvinculada a ação fiscal. Então, essa ação de desfazer voluntariamente, até mesmo que tenha, né, apreensão e inutilização do material, mas fosse desvinculado a aplicação da multa. Porque aí eu consigo fazer a ação fiscal sem ficar vinculada a essa multa que eu não vou conseguir cobrar depois de ninguém. Mandei o processo, não obtive resposta ainda, tá? Se vocês têm esse tipo de problema, se já perceberam isso, se já fizeram algum tipo de questionamento nesse sentido também, me fala depois, porque essa é uma situação que me preocupa, entende? Não é aquela preocupação que me tira o sono, mas é uma coisa que amanhã ou depois eu posso vir a responder por isso, porque a responsabilidade de correta identificação do infrator é nossa. Nós temos a obrigação de pegar o nome da pessoa, pegar os dados, pegar os documentos. Ai, Leila, mas se a pessoa não quiser? O nome disso é obstrução de prática de ato administrativo, isso é desobediência. Você pega a pessoa, leva para a delegacia, aí chegando lá, você espera o delegado para fazer, né, a caracterização da pessoa, pega os dados dela e faz ação fiscal e boletim de ocorrência criminal, e é sim. Só que a gente tem tanta coisa para fazer que, na verdade, se eu fosse fazer isso, eu acho que todo dia eu tinha que ir para a delegacia, né? Eu tinha que arrumar uma mesa, colocar lá do lado do delegado, porque é o tempo inteiro essa recusa da pessoa se identificar, recusa disso, e toda hora você tem que pegar a pessoa, levar presa, pegar a pessoa, levar para a delegacia. É uma coisa realmente que é muito complicada para se fazer. Isso quando a gente encontra a pessoa, né? Embora na prática mesmo, quando a pessoa se recusa, a GCM, o APM que nos dá apoio, conversa lá na linguagem deles com o interessado e rapidamente eles já resolvem o problema, já acham o documento. Eu acho isso muito bacana, a gente não precisa ir para a delegacia. Mas tem essa questão, tá? Então, essas ações que nós fazemos, que eu faço lá em Perus, consciente de que não está correta, mas por conta da impossibilidade do sistema. Já questionei por escrito, estou aguardando uma resposta que me oriente o que tem que fazer, porque eu perguntei basicamente isso. O que eu faço? Eu não faço a ação fiscal e deixo eles construírem à vontade, ou eu faço a ação fiscal com o prejuízo de ser responsabilizada amanhã ou depois, porque eu não identifiquei corretamente o infrator, ou então manda lá
para a secretaria, para os responsáveis, para separar essa ação fiscal. A última vez que eu vi, ainda estava na secretaria para manifestação e ainda não tinha voltado, tá bom? Me comprometo, quando o processo ele voltar, dar ciência para vocês do que foi decidido lá, tá? E se vocês têm aí mais alguma coisa para complementar, fiquem à vontade, me falem, tá bom? Que a gente vai complementando e vai melhorando aí cada vez mais, principalmente esse procedimento aqui das fiscalizações das obras irregulares em andamento em loteamentos irregulares. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Perguntas, dúvidas? Tá, para a gente encerrar então esse assunto, como que eu faço para encontrar essa irregularidade no SGF? Postura, parcelamento irregular, assunto, vistoria, subassunto, loteamentos, parcelamento irregular, irregularidade. Aí tem edificação ou obra sem autorização em parcelamento do solo irregular. Então, essa aqui, que é aquela intimação para desfazimento em 2 dias, tá bom? Parcelamento do solo sem autorização e em desacordo com o projeto aprovado. Nessas 3 possibilidades, sempre tem aqui, ó, a apreensão isolada, tá bom? Então, se você chegar lá e precisar fazer a apreensão, você pode fazer só a apreensão isolada, se não tiver que fazer intimação nem nada. Nessas 3 situações aqui é possível, tem um campo lá que permite, né, fazer essa apreensão isoladamente. E aqui, só para a gente, né, dar uma relembrada também, que a legislação ela traz isso, as notificações, as intimações, elas serão dirigidas ao infrator ou representante legal. Então, pode ser feito aqui no nome dos sócios da empresa, pode ser feito no nome do representante, do mandatário, do administrador da empresa, do gerente da imobiliária, do responsável pela associação, presidente da associação, presidente da cooperativa. Então, aquele que se apresentar como responsável ali pela instituição, se for uma pessoa jurídica, pode ser feito no nome da pessoa, tá? Então, imagine que a associação não seja formalmente constituída. Ah, mas quem é fulano? É ele que vai ser intimado, ele que vai receber a intimação. Sempre que possível, fazer a intimação, notificação pessoal. Se não for possível e tiver endereço de correspondência, pode mandar pelo correio, com aviso de recebimento, sendo que pode mandar para o endereço do estabelecimento, da cooperativa, da associação, da imobiliária. Pode mandar para o local de trabalho. Então, imagina que o responsável, o dono do terreno, ele trabalha em tal local e você conheça onde ele trabalha. Pode mandar para o local de trabalho ou então para a própria residência, né, que está nos dados do constante dos cadastros municipais. Se você conseguir identificar o endereço de correspondência da pessoa da casa, também pode mandar. E, em último caso, se ainda assim não conseguir fazer a identificação do responsável, é possível notificação e intimação por edital publicado aí no Diário Oficial da cidade. Tá bom? Muito bem, gente. Poxa vida, acabou o nosso curso. Já tô ficando com saudade de vocês. De verdade, fico muito feliz por ter conseguido trazer esse curso até aqui. Pelo menos deu para a gente ter uma ideia dos procedimentos, focamos nos procedimentos, tá bom? É um prazer enorme ter colaborado, ter estado aqui com vocês. Espero de verdade que eu tenha contribuído, nem que seja um pouquinho aí para o teu crescimento, né, profissional e pessoal. Qualquer outro tipo de necessidade que você tenha, qualquer dúvida, você pode me contactar. Tá aqui, né, os meus dados. Se você já tem essas informações, fica à vontade para entrar em contato comigo. Sugestões de novos cursos, sugestões aí de melhoria no conteúdo, fica bastante à vontade e espero que a gente se vê, né? Espero que possamos nos ver em breve nos próximos cursos, porque temos sim projetos de elaborar e disponibilizar outros cursos com outros assuntos
Espero de verdade que você possa participar dos nossos próximos cursos, tá bom? Um grande abraço, se cuidem bem, tudo de bom, sucesso a todos vocês! Muito bem, meus amigos. Então, esta é a aula que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que este curso de fiscalização de obras e edificações tenha contribuído aí para o seu desenvolvimento profissional, para a sua reciclagem, seu aprimoramento, tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial para a professora Lucileila Queiroz, que nos ajudou demais com esse curso, foi imprescindível para a realização desse curso, elaborando as aulas, ministrando de forma magistral as aulas, coordenando o nosso curso, fazendo com que a gente conseguisse a validação junto à Secretaria das Subprefeituras. Nosso agradecimento especial a toda a equipe que, de alguma forma, contribuiu para que esse sonho do Savim se tornasse realidade. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram com suas informações, comentários, sugestões, através dos comentários e do chat ao vivo. Muito obrigado por você ter participado conosco dessas aulas, acompanhado a gente, feito esse curso se tornar mais especial. Todas as sugestões de vocês foram anotadas e nós vamos, através do Savim, encaminhar um documento para a Secretaria das Subprefeituras para a gente poder padronizar os nossos procedimentos e pedir melhorias aí nos nossos procedimentos, tá bom? Peço para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as novidades do canal e ter prioridade aí nas inscrições dos próximos cursos. A lista de presença neste momento está sendo encerrada e hoje, ao invés dos exercícios, nós vamos encaminhar para vocês uma pesquisa de satisfação e eu peço para você, por favor, responder essa pesquisa de satisfação que vai nos ajudar aí a tornar os próximos cursos cada vez melhores, certo? Muito obrigado, fique bem e até a próxima.